oficialmente trazendo um pouquinho mais de conteúdo aqui para o YouTube. E eu senti de gravar mais uma vez, só que agora em vídeo, falando um pouquinho mais sobre a diferença de propósito e missão. Esses dias para trás eu coloquei na rede vizinha um pequeno shorts sobre propósito e missão e o quanto as pessoas elas ainda não sabem diferenciar o que que é propósito e o que que é missão. E com isso me acendeu um estralo do: "Preciso falar um pouco mais sobre isso, preciso trazer um pouco mais de informação". Quantas pessoas ainda têm essa dificuldade de compreender o que que é propósito, de compreender o que que é missão, e entender que existe uma certa diferença. E eu, conversando com alguns amigos, conversando com algumas pessoas, eles falaram assim: "Bia, tem muita gente que fala sobre propósito e que não vive o propósito de fato". E eu comecei a analisar tudo aquilo e falei assim: "É verdade, vou trazer um vídeo para o YouTube falando um pouco mais sobre isso e também para dar um início, um verdadeiro start aqui no YouTube, porque a gente vai ter vídeo semanal, a gente vai ter vídeo com leituras intuitivas de tarô, com leituras de escolhas, né, escolhas de opções ali, toda semana, pelo menos é a minha ideia trazer esse tipo de conteúdo para cá. E por que que eu decidi fazer isso? Porque eu sinto cada vez mais que a espiritualidade ela quer me usar. E nesse ponto, eu consigo me expressar melhor através de vídeo, falando, levando informação de cada um de vocês. E nesse momento, eu comecei a entender um pouco mais sobre o propósito, eu falo sobre o propósito dentro do mapa galáctico, e eu comecei a olhar que, de fato, propósito é aquilo que nos norteia. Para tudo na nossa vida a gente precisa ter um propósito, e a gente precisa entender isso. Quando a gente consegue compreender que tudo na vida tem um propósito, inclusive você está aqui nesse momento, nessa transição, nessa 3D, é tem um propósito específico, você começa a entender que: "Ok, eu tenho um propósito e eu tenho pequenas missões que vão me ajudar a viver esse propósito". Então quando a gente fala: "Ai, meu propósito é ser terapeuta", não, não é o seu propósito ser terapeuta. Uma das suas missões é ser terapeuta, uma das suas missões é ser um médico, ser um advogado. Agora teu propósito é aquilo que faz senti que dá sentido para tua vida aqui. Senão não faria sentido nenhum você estar nesse momento, você estar encarnado nessa vida, vivendo uma experiência. Precisa ter um propósito. E eu gosto de dar alguns exemplos básicos. Por exemplo, você precisa ir no supermercado para comprar mantimentos. Então, o teu propósito é ir no supermercado. Quando você entra dentro do carro, você sobe numa moto, você vai andando até o supermercado, você está fazendo uma missão que vai te levar a acessar um propósito específico. Então, para tudo na nossa vida, a gente tem um propósito. Eu tenho um propósito em fazer uma dieta, eu tenho um propósito em fazer um estudo específico, estudar uma coisa específica, para tudo tem um propósito. Por que que eu não teria um propósito para a minha existência? Por que que eu não teria um propósito para aquilo que eu vim fazer aqui? E muita gente acha que propósito tem a ver com profissão e não tem. Óbvio, você pode unir a tua profissão ao teu propósito, com certeza. Mas propósito é algo muito mais amplo. A gente pode dizer que essas pequenas missões, sim, elas podem entrar com a profissão, né. Então você tem uma missão de ser uma terapeuta ou de uma taróloga, uma cartomante ou qualquer outra coisa, porque através daquela missão, através daquela profissão, você vai conseguir levar o teu propósito. Eu sempre dou o meu exemplo. Porque o meu propósito é despertar a consciência de pessoas que estão aqui para contribuir com essa transição planetária que nós estamos vivendo. Existem inúmeros sementes estelares que estão precisando só virar a chave e entender o que que eles vieram fazer aqui. Então, quando eu falo, quando eu entrego dentro do mapa galáctica o teu propósito, aquilo que tu veio fazer, isso vai além da tua profissão. Vem muito mais de num sentido de, se você está aqui, você tem um propósito específico, você tem um sentido para a tua vida, e quando você consegue entender o sentido da tua vida, as coisas elas viram. Fica muito mais leve, fica muito mais fácil você viver. Observa as pessoas que não sabem qual é o propósito delas. Por exemplo, aquelas pessoas que estão dando murro em ponta de faca, que não sabem o que que vieram fazer aqui. E essas pessoas, elas ficam buscando algo a mais. E esse algo a mais é esse sentido, é esse propósito para a vida delas. Óbvio, a gente tem o propósito de sermos felizes,
de estarmos aqui vivendo cada momento como único. Ok, concordo. Mas a gente tem um propósito maior. Você não está aqui só para ser feliz. Você está aqui porque você tem um objetivo específico dentro desse processo que nós estamos vivendo. E quanto mais você entende o que você veio fazer aqui, qual é o teu objetivo de estar aqui, mais você se alinha à verdade da tua alma e mais você consegue entregar aquilo que você veio fazer, através dessas pequenas missões que a gente tem. Então muitas pessoas elas confundem propósito com missão, propósito com profissão, e a gente vê que tá na moda falar sobre propósito. Todo mundo na rede vizinha fala sobre propósito. "Ah, é porque o teu propósito é viver do digital". Não é, o teu propósito não é viver do digital. Pode ser uma missão que você tem, estar no digital para levar a tua voz e fazer com que o teu propósito ele seja cumprido. Mas não existe isso de o teu propósito é empreender, o teu propósito é isso, não. A sua missão que vai te aproximar do teu propósito é isso. Agora, se você não sabe qual é o teu propósito, vou deixar aqui abaixo no link para você acessar o teu mapa cósmico da prosperidade. Dentro do mapa cósmico da prosperidade, a gente entende um pouco mais sobre o teu propósito, sobre os seus caminhos de realização aí sim, a gente pode entrar também em profissões que vão te aproximar de uma vida mais fluida e mais leve. E uma coisa interessante que eu estava conversando ontem com uma amiga, ela falando que uma vez ela recebeu uma informação de que o tarô era um dos meios que ela iria cumprir o propósito dela. E aí ela ficou assim: "Tá, mas" ela não estava entendendo aquilo que a cartomante estava passando para ela. E depois de um tempo que ela foi virar a ficha do: "Ok, eu entendi qual é o meu propósito, e um dos meios de eu cumprir o meu propósito é através do tarô, é através dos oráculos". Então a gente tem um pouco dessas questões que as pessoas elas precisam aprender a diferenciar cada vez mais. E claro, quando a gente se aproxima do nosso propósito, quando a gente entende, a gente ganha consciência do nosso propósito, fica mais leve, fica mais fluido. A gente viver a nossa verdade, a gente viver a nossa caminhada, a nossa existência com mais leveza, com mais fluidez. E é isso que eu quero que vocês consigam entender dentro de tudo que eu vou trazer a partir de agora. Quem não me conhece, meu nome é Beatriz Bia, sou a Bia Carvalho e meu propósito aqui com o YouTube, com tudo que eu vou trazer para vocês, é não só trazer conhecimento, porque eu tenho muito conhecimento acumulado e eu preciso passar isso para vocês, mas também fazer com que vocês possam enxergar além, virar a chave. Então, a cada leitura intuitiva que eu trouxer, através dos oráculos, através do tarô, através do baralho cigano, quanto mais eu trazer também informações sobre o tempo natural, isso vai aproximar vocês da verdade da alma de vocês. O tarô, muita gente tem preconceito, acha que é previsão. Só que na verdade o tarô, ele é uma leitura daquilo que está dentro de você, do teu inconsciente. E é por isso que tanta gente tem medo de acessar o tarô. Porque nós fomos ensinados que acessar o nosso inconsciente é perigoso, que as informações que a gente tem dentro de nós são perigosas e que se a gente tiver acesso a isso, a gente pode acessar coisas que não são tão boas. Só que quando a gente consegue, através do tarô, entender o que o teu inconsciente, que tem uma linguagem simbólica que está sendo expressado dentro das cartas, está trazendo informações para você virar a sua chave e fazer da tua vida, do teu futuro algo muito mais leve, a gente consegue perceber que sim, os oráculos eles são uma ferramenta um tanto quanto incrível. E aí, através do tarô, do baralho cigano, através do próprio mapa galáctico, mapa cósmico, a gente tem também possibilidades de entender um pouco mais sobre a linguagem simbólica do teu inconsciente. Então, a partir de agora, a gente vai ter muito disso aqui nesse canal. A gente vai estar conversando sobre inúmeros assuntos, inclusive já deixa aqui nos comentários assuntos que você quer que me ver falando, assuntos que a gente pode debater, assuntos que a gente pode conversar que envolva autoconhecimento, que envolva inconsciente, que envolva espiritualidade, porque o meu objetivo maior é fazer com que você enxergue a vida por um outro ângulo. Eu tenho uma forma de enxergar a vida, uma percepção aguçada da realidade desde muito nova. Eu enxergo o mundo de uma forma muito peculiar.
porque eu nasci dentro de berço espírita, então desde muito nova eu já entendo e já conheço, já estudo e já pesquiso sobre, vidas passadas, sobre todas as informações que envolvem espiritualidade, o mundo dos espíritos, isso para mim sempre foi muito natural. E eu quero trazer essa visão para vocês, para que vocês possam ampliar a visão de vocês. Esse é um dos meus propósitos. Então não foi à toa que eu trouxe isso para que você possa entender o que que é propósito, o que que é missão. É uma das minhas missões também fazer com que você, através dos oráculos, através dos conteúdos que eu vou trazer por aqui, você consiga acessar uma nova consciência. E a partir dessa nova consciência, você consegue acessar novas realidades, criar uma vida mais fluida, criar uma vida mais autêntica, alinhado àquilo que você veio fazer aqui. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais vocês me falam o que que vocês querem ouvir, além das tiragens que nós teremos regularmente não, né, semanalmente por aqui, essas leituras intuitivas, mais pra frente eu amplio também para leituras de signos, e aí a gente vai criando o nosso leque, pra gente criar uma comunidade engajada, pra gente conversar sobre assuntos que muitas vezes podem ser tabus e que vão ajudar vocês. Inclusive eu já tô aqui matutando algumas informações junto com os meus mentores, porque eu não falo nada à toa, eu trago aqui o que eles também querem que eu fale para vocês, e eu tô fazendo algumas relações entre amor e dinheiro. E o quanto quando um pilar está desequilibrado, o outro pilar também, de uma certa forma, ele acaba caindo. Então a gente entender qual é a relação entre amor e dinheiro, porque tem relação. E quanto mais a gente consegue entender as caixinhas que nós vivemos, mais a gente consegue quebrar elas para viver numa inteireza. E quanto mais a gente vive na inteireza, quanto mais a gente vive agrupado com todo, mais leve, mais fluido fica a nossa caminhada. Porque o nosso objetivo é entender que nós não vivemos a separação, que nós vivemos essa inteireza. E quanto mais nós somos inteiros, mais a gente consegue prosperar, e nós estamos aqui para prosperar, não só financeiramente falando, mas em todos os níveis, em todas as dimensões. E eu quero desejar para você, um excelente processo comigo, acessando informações que eu vejo por um outro olhar. O meu olhar ele é único, a minha verdade ela não é a única verdade, mas é a forma como eu vejo o mundo. E assim como eu vejo o mundo, outras pessoas também podem compartilhar do mesmo pensamento. Então vai ser um prazer ter você por aqui, se você compartilha da mesma visão que eu, e me deixa aqui nos comentários assuntos que vocês querem que a gente comece a falar. Eu vou tentar sempre aos domingos trazer as leituras de opção através dos oráculos, através do tarô, do baralho cigano, e ao longo da semana também ir trazendo conteúdos aí legais para vocês. Combinado? Então, eu sinto você, eu vejo você e eu sou um outro você, como eu mesmo digo, todos os dias através do podcast que eu tenho lá no Spotify. E mais uma vez, em Lacash, eu sou um outro você.